Apocalipse, sim ou não? Sim. Uma é fiel por natureza, que é Filadélfia. A outra se torna fiel através do sofrimento. É nítido isso, que é a igreja de Esmirna. Ponto. Se o senhor está dizendo que a igreja não passa pela grande tribulação, em que parte da história está a igreja de Esmirna? Bom, primeiro, eu não sou historicista. A minha interpretação apocalíptica não é historicista, mas ela é futurista. Ok. Então eu não faço esse tipo de assimilação de períodos das sete igrejas com a contemporaneidade. Certo. Agora, a tribulação que está descrita ali para a igreja de Esmirna, ela tem uma característica totalmente diferente da igreja de Filadélfia no capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, 10 diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Não é na hora, nem na tribulação e nem dentro, mas da hora. Da hora do que, pastor Elias? Da hora da tribulação. Porque a palavra tribulação, ora ela aparece como angústia, ora aparece como aflição, ora aparece como tribulação, e esses são termos intercambiáveis para se referir a um mesmo evento probatório descrito por Daniel no capítulo 9, 24 até o versículo de número 27, depois referendado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículos 15 até o versículo 21. E só concluindo aqui, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir, não é sobre a igreja lá, mas sobre todo o mundo. Então veja que aqui ele generaliza para tentar os que habitam na terra. Quando eu faço esse tipo de leitura, e aí os textos paralelos que a boa teologia exegética... Mas o senhor leu o texto de Filadélfia, o senhor não leu o texto de Esmirna. Sim, mas eu não precisei ler, porque eu já o descrevi que ele não é universal. Aquela aflição é para aquela igreja local. Aqui é universal. Agora, só fazendo a conexão, quando eu leio esse 3:10, mas eu estou respondendo. Deixa ele responder. Quando eu leio, por exemplo, Mateus capítulo 24, versículo 21, está escrito assim, porque haverá então grande aflição, clipsis megali, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Isso está em conexão com Daniel, capítulo 12, versículo de número 1, Isaías capítulo 27, versículo 12 e 13. Então, aqui nós temos uma grande diferença. Mas isso está conectado com Apocalipse 3:10? O quê? Esses textos que o senhor acabou de citar? Claro que estão. Como? É a mesma grande tribulação. Isso é um recorte. Em um texto espera um pouquinho. Tentação e em outro grande tribulação, e ele conectou. Justamente. Veja bem que a tentação... O senhor é formado em grego. O senhor perguntou pra mim? Lexicalmente, são as mesmas palavras? O senhor perguntou pra mim? Não são as mesmas, mas o conceito é basicamente o mesmo. O conceito é o mesmo. Meu Deus! Inclusive, esses termos são usados de forma intercambiáveis. Entendeu? Vai lá, por favor, me dá a xícara aqui. Sou eu agora. Só tá terminando. O conceito chave em 3:10. Vai lá, Cicarelli. Vamos lá. Pastor Emerson, para falar aqui, eu confesso que ele vai ter dificuldade. Vamos lá. Respeitosamente, pastor Elias Soares, falacioso é não apresentar um texto claro que nos mostre o arrebatamento secreto, como todo mundo espera. Isso é falacioso. Esse não é o tema do debate. Nós temos aqui 3 textos que apresentam que todo olho verá a pessoa do Senhor Jesus, ok? Nós temos Apocalipse capítulo 1, verso 7, nós temos Mateus capítulo de número 24, e nós temos também em Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, Tessalonicenses 4:13. A grande questão apresentada aqui, aonde o senhor falou a respeito da perseguição, é que o movimento pós-tribulacionista, não vocês, o movimento pós-tribulacionista tende a fazer que o que está escrito sobre a hora da provação em Filadélfia seja algo utilizado para o pré-tribulacionismo. Mas quando nós lemos a carta de Esmirna, por exemplo, que diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Totalidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A grande pergunta que eu quero deixar para todos, e quero que os ouvintes, internautas também prestem atenção, é: qual é o maior prêmio para a vida do cristão? Não é a salvação?
sem dúvida. Não é estar com Jesus, independente do modo que seja, da forma que seja, não é estar com Jesus. Então, olha o que o texto da carta de Esmirna, a igreja perseguida, apresenta. Ser fiel até a morte, quer dizer que vai morrer. Dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, meu amigo Davi, eu te pergunto, o que é a segunda morte? Condenação eterna. Pronto. Aqui eu acredito que é a melhor resposta que se pode apresentar para os argumentos dos senhores. E o que isso tem a ver com a grande tribulação? O que isso tem a ver com a grande tribulação? O quê? Que aquilo que o senhor perguntou no início, né? Se todos serão guardados, se todos serão salvos, eu sou um pós-tribulacionista que pensa um pouquinho diferente do Davi. E creio que não há problema nisso. É claro que alguns vão morrer. Como acredito que alguns sobreviverão e encontrarão o Senhor nos ares. Mas, até aí, o pensamento é muito terreno. O pensamento é muito terreno sobre a morte. Desde que o cristão seja salvo da segunda morte, é isso que é importante. Então, não há problema entre passar pela grande tribulação. Aqueles que passarem, passaram. Pronto, acabou. É isso. Irmão, peraí. Não há problema de passar, não. Pelo amor de Deus, eu não vou passar, não. Olha, mas é algo. Nem que eu suba mas é algo. Eu vou dizer um negócio pra você. Bispo, mas é algo, com todo respeito, mas é algo que, dentro das palavras de Jesus, se ele não retornar enquanto nós estivermos em vida, se ele não voltar enquanto nós estamos em vida, pode ser que não passemos. Mas pode ser, sim, que se ele voltar agora, enfrentaremos a tribulação, sim. Porque o maior prêmio para nós, irmão, bispo, é a salvação. Eu vou estar lá em cima no tribunal de Cristo. É isso aí. Eu creio, eu acredito. Pelo amor de Deus, eu acredito na sua fé, bispo, mas os textos bíblicos, como eu apresentei aqui, eu gostaria, Calixto, de um versículo, apenas um versículo, que nos mostre esse arrebatamento que é defendido pelos pré-tribulacionistas. As coisas que faz bem. Eu sempre trabalho. Eu gostaria que meus amigos apresentassem. Mostra o arrebatamento. Eu não tenho nada contra quem depois quer passar a grande tribulação aqui. Não tem quem nada. Me represente. Eu tô fora. Ô bispo, o senhor permite eu colocar aqui uma ideia? Acabou de chegar aqui o pastor Júnior, pastor Belchior Júnior, que é pastor presidente da Assembleia de Deus em Osasco, um dos maiores campos aqui na zona oeste de São Paulo. Daqui a pouco ele vai estar participando, estão arrumando aqui, vai estar participando com a gente. Eu vou falar de novo. Poder da representação, eu dou procuração. São para quem quiser. Mas eu queria fazer uma pergunta pro Davi. Depois a gente se encontra no céu e eles contam como é que for. Aliás, esse negócio de contar no céu como é que for, outro debate. Nós vamos lá no céu lembrado de que houve aqui? Aqui não, porque se tiver tristeza no céu, eu prefiro ficar aqui mesmo. Não, mas vou te fazer uma pergunta. Mas o que vale a coroa? Você vai ficar sem coroa e eu com coroa. Ei, mas você não recebe coroa pelaquilo que você lembra, você recebe coroa pelaquilo que você faz. Mas a pessoa que vai olhar você com coroa e ele tá sem coroa vai lembrar do quê? Não, ele vai ter uma percepção futura. Mais uma. Ele recebeu por algo. Não, eu vou ficar com a minha coroa. Olha, e ficar sem fazer o quê? Ô Davi, Tô só de novo aqui dizendo aqui. Eu sou, não vou mentir, eu sou pré-tribulacionista, sim, né? Porque eu sou assembleano roxo, né? Agora, eu queria que os irmãos entendessem do lado de lá que aqui não se trata de salvação. Ninguém que está discutindo quem é salvo, quem não é salvo. Aqui estamos discutindo, todos são salvos. A questão que se discute aqui é, nós vamos passar a chamada grande tribulação 7 anos, perfeito? Isso é o que eles acreditam, né? Olha! 3 anos e meio. Pode ser. Com todo respeito e com toda a vênia. Por favor. Se a grande tribulação começar amanhã, Deus nos livre, o senhor passa?
Não, repete aí pra ele falar por quê. Olha aí, com todo respeito. Com todo respeito. Não, nem faça um corte, por favor, mas com todo respeito e com toda a vênia. Se a grande tribulação começa amanhã ou daqui uma semana, sendo o senhor o homem que é, uma pessoa que trabalha 19 horas por dia, o senhor passa pela tribulação e o senhor é linha de frente no negócio. Nem amarrado. Passa. Não vou me rapaz. Se ela começar, o senhor não passa? Corda, vou subir na corda. Mas se ela... Bispo, agora não mude. O senhor passa, se ela começar, o senhor passa. Não, eu não passo. Pra mim não vai ter grande tribulação. Mas e se ela acontecer? Se ela acontecer, eu sou obrigado a passar, mas que eu não vou passar. Então existe a possibilidade da igreja passar pela grande tribulação. Olha, irmão, esse irmão tá querendo me induzir aqui. Tá brincando, eu tô achando o máximo, né? Sim. Um momento aqui de muita alegria. Pastor Júnior, e aí? Passamos ou não passamos essa tribulação aqui? Passamos no céu, bispo. Olha aí, mais um. Pronto, agora tá desigual agora. Vou ficar desempregado se eu pensar o contrário. Ô, Bispo Samuel, eu queria colocar aqui, até pro Elias, porque se o Elias defender isso, eu queria saber o seguinte, Elias, existe uma grande questão que os nossos irmãos que são mais dessa linha, defende aquela questão que eu tô procurando na Bíblia até hoje, mas tudo bem, a questão do texto descritivo e o texto normativo, né? Uhum. Essa briga normativo, descritivo, isso serve, isso não pode ser tido como doutrina e tal. Eu li que toda a escritura é divinamente inspirada e serve para, apta para ensinar. Eu nunca li que é texto descritivo ou normativo ou coisa desse tipo. Mas beleza, dado a isso, parece que o próprio Jesus teve seu momento de sofrimento. Ele recebeu ouro, incenso e mirra. A mirra, símbolo do sofrimento. A igreja de Esmirna, mirra, né? Transliterado mirra, é a igreja que sofre. A noiva em Cantares, o vestido dela, um dos cheiros dele é a mirra, o sofrimento. A mocinha que casa com Isaac, atravessa o deserto, é queimada de sol. Queimada de sol. Ela só. Telefonema? Dá vivo. Dá vivo. É o demônio essa vivo. Esse é o Satanás vivo. É o diabo mesmo. É o dia inteiro ligando pra mim. É incrível, rapaz. Como é que pode? Mirra. Aí, Elias, eu queria perguntar pra vocês. Parece que esse cheiro de sofrimento, diz que é até suave a Deus. Tiago vai escrever que aprove a Deus santificar os crentes através do sofrimento. E aí você exila a igreja de qualquer sofrimento pós-tribulacional, né? Vou dizer assim, que eu sei que o senhor acredita numa igreja que sofre, lógico, a gente tá sofrendo. Como é que você vê isso? Não fica estranho dizer que uma igreja que não sofre, que uma igreja que, se o próprio Cristo não foi preservado do sofrimento, a noiva dele vai ser? Olha, a alegoria, ela é muito linda, muito bonita. Não é alegoria não, é texto bíblico. Mas conectar não isso... Não com essa história não, Elias. Conectar isso... Não. É texto bíblico. Com sinceridade. O pastor Calixto é PSDBista. PSDB é aquele negócio que fica sempre do muro e fica caindo pra lá, cai pra cá. Cai pra cá. Não entendo nada, irmão. Não sei de que lado que esse homem tá aqui. Centro, né? O famoso centro. É o centro, o muro. É o centrão. A grande questão... é só uma pergunta, depois eu sei também, viu, Venha. Olha, a grande questão é a seguinte, a igreja não tem medo, o pré-tribulacionista não tem medo de sofrimento, não tem medo de passar por tribulações. É uma marca da igreja, a igreja, ela sofre. O Senhor Jesus era homem de sofrimento e experimentado, de dor experimentado nos trabalhos. Mas com isso, nós não podemos usar esse argumento para poder... comprovar que a igreja estará no período da grande tribulação. Você também acredita no texto descritivo e normativo? Não, existe texto descritivo, mas existe Romanos 15:4. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. A grande questão que não quer calar é: onde na Bíblia está escrito que a igreja passará pela grande tribulação? É isso. Falta um texto dos falsos tribulacionistas. Capítulo 24, não, isso é uma interpretação, mas ali não está dizendo. Não, eu posso ler agora.
ele voltará, e o pré-tribulacionista também acredita naquele texto, que Jesus voltará em glória, depois da grande tribulação, né? Reunirá os seus escolhidos, só que ele volta com a igreja. Sabe onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 19, versículos de número 11 a 14. Coloca arrebatamento da igreja ali. O pastor Emerson disse que é com remendos, né? A nossa perspectiva. E ali é o pensamento pré-tribulacionista. Mateus 24, especificamente do 29 ao 31, descreve a segunda vinda de Cristo em glória. Sim. Qual é o objetivo daquela vinda? Onde ele vem? O capítulo 25, verso 31, é o desfecho final de todo o sermão escatológico. Jesus retornará no fim da tribulação, não é para arrebatar ninguém. Não existe qualquer indício de arrebatamento em Mateus 24, do verso 29 em diante, ou Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 em diante. Jesus está retornando à terra para estabelecer o reino milenial. Pois bem, se Jesus arrebata a igreja, como insistem os pós-tribulacionistas, no momento do segundo advento, quem são os israelitas, e nós temos tantas profecias no Antigo Testamento, os israelitas salvos, sobreviventes da tribulação, que entram no milênio se a igreja acabou de ser arrebatada? É que o senhor põe então, o senhor põe Israel então em um local de exclusividade? Não é eu. É um povo eleito, é a Bíblia. Mas o senhor também não é eleito? Mas eu também não sou eleito? Só que a nossa eleição, existem 3 tipos de eleições. Tá entendendo? A eleição de Israel de forma instrumental, com um propósito. E existe a nossa... Que essa pergunta eu fiz pro Rabino. Essa daí Israel já falhou. Nessa daí Israel falhou, porque foi chamado para ser luz do mundo. Mas e não deixaram de ser o povo de Deus? Mas já falhou. Romanos capítulo 11, versículos 25 e 27... Põe ponto final nisso aí. Acho que o pastor Davi quer responder, né? Na verdade, fazer uma pergunta. Quem são esses salvos no fim da tribulação que entram no reino milenar? Ô, Davi, me mostra um texto aí que a igreja passa ou não passa, viu? Agora? O pessoal aqui da esquerda tá só batendo. Vamos ouvir o pessoal da direita aqui. Na verdade, o pessoal da direita aqui da igreja é da esquerda. Nós precisamos de uma resposta. Vamos ouvir o pastor Davi e o pastor Emerson. Vamos lá. Quem são os salvos dentre israelitas e gentios que entram no reino milenar que Jesus vai implantar nessa terra? Já colocando que ele botou Israel num pedestral. Pronto. A minha resposta será a mesma de minutos atrás. Em todos os períodos pós-cruz, qualquer pessoa que confesse Cristo como Salvador é igreja. Pois bem, durante o milênio, quem que entra durante esse período do milênio? Confessou Jesus como Salvador? Durante o período tribulacional? É igreja. Certo. E arrebatado no momento da segunda vinda? Igreja. E quem são os salvos vivos em corpos naturais para entrar no milênio? Confessou Jesus como Salvador? Igreja. Se a igreja acabou de ser arrebatada no momento do segundo advento, não sobra salvos vivos para entrar no milênio. Lembrar. Como não? Quem são? Cadê o texto? Como não? A igreja que é arrebatada é também a igreja que reina no milênio. Mas ela é arrebatada com um corpo ela vai reinar sobre quem? Sobre quem que ela reina? E aonde está que a igreja reinará sobre? Obviamente que há textos que dizem isso. Entretanto, esses textos carecem de interpretação correta. A pergunta é simples. Pois nós colocamos, vocês pré-tribulacionistas colocam em um milênio que haverá salvos com corpos glorificados e ímpios com corpos naturais. Salvos com corpos naturais. Olha o texto aqui, pessoal. Mateus capítulo 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas. Aqui nós temos um julgamento das nações, quando Jesus retornar no fim da tribulação. O senhor consegue concluir a perícope que o senhor está lendo? Sim, com certeza. Como é que diz? É a perícope que resolve toda essa questão. Perfeito. Justamente. E favorece o pré-tribulacionismo. E aqui eu vejo uma pedra no sapato enorme do pós-tribulacionismo, né? E todas as nações serão reunidas diante dele, apartarão um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do Pai, possuir por herança todos o reino. Salvos, concordamos? Oi? Todos salvos, concordamos? Que não tem a ver com a igreja isso aqui.
Veja bem. Não tem nada a ver. Então tem salvo sem ser igreja. Salvos no período da grande tribulação. Meu Deus. Agora você sem confessar Cristo como Salvador. Tem salvo sem ser igreja. Só um minutinho. É uma pergunta só. Ó, no período da grande tribulação, 2 testemunhas estarão pregando. Vocês concordam? Sim ou não? Tá escrito? Sim, tá escrito. 3 anjos estarão pregando. Sim? Tá escrito? Pois é, eles estarão pregando para quê? Uma vez que é o evangelho eterno. Para aqueles que estão no período da grande tribulação. Esta mensagem é para os que estão no período da grande tribulação. A igreja já foi para o céu, já voltou. Só carece de um texto. Pastor Davi, Jesus como Salvador é o quê? Quem confessa Jesus como Salvador faz parte salvo. de qual grupo? Quem confessa Jesus como Salvador é salvo. Quem guarda os mandamentos é o quê? É salvo. É salvo. É salvo. Quem guarda a fé em Jesus Cristo é quem? É salvo. Então é a igreja. Então é a igreja. Agora complicou. Abraão é igreja. O melhor argumento para o pré-tribulacionismo é deixar um pedaço no hino aí, porque agora complicou aqui pra gente acertar. O pessoal da direita aqui, vamos organizar. Vamos pensar nisso aqui. 1 Tessalonicenses 5:9. Então nós não fomos destinados à ira. Uma vez que nós consideramos que a tribulação é o juízo de Deus se confirmando, qual é o sentido dos salvos? Passar pela ira. Passar pela ira. Uma vez que o sangue de Jesus é o suficiente para remir os pecados, não faria sentido, na minha ótica de interpretação, nós passarmos por mais uma tribulação, excetuando aqueles que ficaram e podem sim encontrar Jesus, inclusive vão ajudar na pregação do arrependimento, e eventualmente aqueles que nascerem nesse caminho. Nesse período. Mas eu não vejo sentido para nós ficarmos aqui. Só para jogar na mesa a gente pensar, Noé foi livre antes do dilúvio, porque Deus preparou a arca, e quando o dilúvio chega ele já está na arca. Então ele é protegido. Concorda? Protegido de... Aí é o que eu disse para Elias, ele não morre no dilúvio, mas passa pelo dilúvio. Não, mas Noé não tomou nenhuma gota d'água. Mas passou o processo. É só dizer aqui uma coisa. Quando o pastor Calixto pensa para responder porque foi pego. Ele falou, esse quer dizer, a casa caiu. O bispo quando veio, acaba com a minha vida. A pergunta do pastor Júnior, repete, pastor Júnior, não, eu gostei do dele, que ele ficou na dúvida aqui. Do Noé. Uma das teses Noé, ele foi protegido antes do dilúvio. Ele trabalha 100 anos confeccionando a arca. Ok, correto. Ele entra e Deus sela a porta. Okay. É só depois que ele está selado que cai a água. Glória. E ele só sai da arca quando a água termina. Mas ele passa ele atravessa o processo. Ele atravessa protegido totalmente, sem que haja qualquer inferência sobre tudo ele. Bem, mas vamos seguir. Eu gostaria de responder o reverendo Belchior. Deixa eu só gostaria de falar. Então, mas Noé sai da arca dentro de um processo de sequência da humanidade. Considerando a igreja, nós não temos mais para onde ir depois da vinda de Jesus, senão para o céu. Então não faz sentido nós continuarmos um pós-tribulação para quê? Reverendo Belchior, só um momento aqui. O senhor falou a respeito da ira, que a ira seria a tribulação, a grande tribulação, a ira de Deus. É uma tese, né? É uma tese, perfeito, vamos lá. Olha só o que diz Apocalipse 1:14, do 9 ao 10. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal da sua fronte ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Acho que não é capítulo 1, é capítulo 14. Então, mas aí tem gente que não recebe. Não, perfeito, veja bem. O que esse verso que eu acabei de ler faz menção? Aquilo que nós lemos na carta de Esmina: ao que vencer, não se permitirá que ele receba a segunda morte. Então, para nós tribulacionistas, a ira, não sei se o Davi pensa igual, a ira de Deus não são os 7 anos que os pré-tribulacionistas falam, mas sim a condenação final, a segunda morte. Por quê?
Porque a segunda morte, a ira de Deus será eterna. Todos aqui acreditam que aqueles que forem lançados no lago de fogo e enxofre sofrerão eternamente? Aí é um segundo Sim, eternamente. Aí nós vamos convidar John Stott pro debate também. Aí vamos ter que fazer outro debate. Não, é rápido. Por isso que eu tô dizendo que a gente Eu vai não quero me convidar ele. estender. É rápido, olha só, bispo. Olha só. Todos aqui na mesa acreditam que o tormento no lago de fogo e enxofre será eternamente. É o final do Eu não final. sei se Perfeito. vai ser eterno, não. mas que é isso? Vamos lá. Não, eu tô Peraí. pro debate. Peraí. Aí virou brincadeira. Se o lago de fogo não for estado final, o que é o estado Não, final? É o Católico, estado purgatório, final, agora. mas segundo alguns deles aí, esse estado não é eterno. Ele dura um tempo. Não, só uma vez aqui. Aí, pera, é o seguinte, irmão. Aí eu vou largar de Jesus. No Lago de Fogo... Pelo amor de Deus. É eterno. Então, bicho, nós mas podíamos fazer esse debate, né, bicho? pro Lago de Fogo vai Satanás, os demônios, os condenados e o inferno. A É Bíblia aí- diz é que aí o que- inferno- todos Aí eu te aqueles faço, que então, não pra gente aceitam ter a um Bíblia diz segundo que debate. o Jesus como inferno, seu pastor Salvador. Júnior, tá Um falando a segundo verdade. debate, o inferno é um espírito ou é um Peraí, local? o pastor Júnior está falando o que está na Bíblia. O inferno, Apocalipse E a 20, morte e o inferno será foram lançado lançados no lago de fogo. Então, aí uma pergunta. Então, o inferno, nesse caso, está vazio ou tem gente? Não, mas a pergunta, O inferno, bicho, no antes caso, dessa seria eu o permitiria mundo o dos senhor. mortos. O inferno é um espírito ou é um local? É outro debate. Porque você vai falando, pegar é um outro local e debate. jogar dentro de outro? É que não? um espírito ou é um local? Local. É um local. É um local. Peraí. Só Se que for eu quero, só que se eu for o quero. espírito, então, a pessoa morre, vida toda torta, e vai para um espírito. Então, é a pergunta. Ah, não. Então, mas agora só pra eu terminar aqui, ó. Só pra eu terminar e pontuar. Aí o senhor virou herege. O castigo, reverendo Belchior, Porque olha só. você lê, O o inferno castigo e a com morte fogo foram e lançados enxofre. no lago Vamos de continuar fogo. ouvindo o A morte pastor. é o quê? Espera um Só um pouquinho, minuto. ó. O Vamos castigo de fogo. continuar ouvindo o pastor Júnior, que ele começou a pôr fogo no negócio. Ô, aí. pastor Vamos lá. Júnior, quando o Pastor senhor Júnior, morre, deixa eu só quando o aí- senhor aí- morre, só- a morte não é quem domina, a morte, e porque se a morte domina e leva a pessoa, por que o inferno também não pode Não, levar? mas- É o segundo debate. Data deixa vênia quieto. máxima. Vai. A morte já não domina, a morte está debaixo da permissão de Deus. Cristo, mas Depois que não Jesus para toma- toda a humanidade. Olha, ok. Não, mas e aqui? Aqui eu só deixo uma reserva para um outro debate do seguinte. Vai pegar fogo, né? Não é o que eu defendo, é só pra gente sugerir. Não sei não. Uma vez que o demônio, o inferno, todos os condenados serão lançados, e os salvos estarão com Deus na plena glória para o futuro, que será perfeito e pleno, não faz muito sentido haver uma perpetuação de castigo ou de maldade. Essa a tese surge aí, da condenação no Lago de Fogo, onde seria o extermínio E que é total do uma mal. tese herética. Não. Defendida pelos aniquilacionistas. Qual tese? Essa de que não mas haverá você tá sofrimento falando disso, eterno. Mas isso é um argumento para se discutir muito, Se porque os anjos do é céu muito profundo. descerem e pregar outro Vamos evangelho, além do votar. que já foi pregado, Vamos votar. é Vamos dar amaldiçoado. uma segurada aqui. O pastor Elivan não está falando nada. Não, Por eu favor, tô pastor aqui Elivan. Quero ouvi-lo. E com muita vontade de falar. Mas vamos lá. Fale, pastor Ivan. Eu entendi aí, né, pela fala do pastor Emerson, e foi confirmado pelo pastor Davi, de que aquela ira se refere especificamente A segunda morte. à segunda morte, à condenação eterna. Sendo assim, o período tribulacional em si não é a ira, não é isso? Sim. Olha só o que nós temos aqui em Apocalipse 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, Perfeito. Temos dois, temos duas iras, então. então, nós temos a ira que será derramada no lago de fogo, condenação eterna, e todo o período tribulacional de 7 anos também é denominado de ira. E aí se encaixa no que o nosso pastor ali citou em 1 Tessalonicenses 5:9. De que ira é que Paulo está dizendo ali que nós não fomos destinados? É esta ira do período tribulacional. É a Porque ira do período tribulacional ou a ira da segunda Do período morte? tribulacional. Não, a segunda morte é óbvio que a igreja não tem relação com ela. Então, veja bem, foi dito aqui que o período tribulacional não é ira. E o texto de Apocalipse 15, verso 1, deixa claro. E detalhe, Foi ele que falou que não é ira?
E você confirmou na hora de Eu falei que ira... Não, pula pra trás. eu Olha, apresentei- é só voltar, rebobinar. Eu apresentei que a ira que nós somos livrados, a ira que nós somos livrados é a ira final da segunda morte. Olha, Isso que foi dito. Porque eu Já também era. ouvi. A ira que nós somos livrados é a ira da segunda morte. Exatamente. Só para me fechar. Então, o texto de Apocalipse 15 está deixando claro que nas taças, que são os juízos que serão derramados nos últimos 3 anos e meio, São consumados. a ira, o texto não diz que a ira se inicia aqui. O texto diz que a ira será consumada. Por quê? Porque ela teve um início prévio, anterior. Quando? A abertura do primeiro selo, cavalo branco, a manifestação e ascensão do anticristo como homem da paz. Todo período, então, é a ira de Deus, todo período de 7 anos. E qual que é a mensagem bíblica de Paulo para a igreja de Tessalônica? Nós não fomos destinados para a ira. E detalhe, viu? No capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, o versículo 9 está chamando de ira o que Paulo definiu anteriormente no contexto como o dia do Senhor. Versículo 2 e 3, que virá como ladrão, e esse dia do Senhor não é o arrebatamento. É um período de destruição. Pois Paulo diz, explicando o dia do Senhor, quando disserem a paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Então ele está definindo o dia do Senhor, que é o período de destruição e tribulação, logo depois de ter falado sobre o arrebatamento da igreja. Então, o texto que lida claramente com o arrebatamento da igreja, coloca o arrebatamento no capítulo 4, do verso 13 ao 18, e depois no capítulo 5 começa a descrever o dia do Senhor, que é a grande tribulação, período de destruição, que Paulo vai denominar de noite, dizendo que nós não temos relação com a noite. É extremamente bonito. O que prova que Paulo era um pré-tribulacionista. Não é remendo. O quê? O que prova que Paulo é um pré-tribulacionista. É o que Paulo 10 segundos, em 10 segundos, 10 segundos, ó. Perfeito. Capítulo 4, versículo 13, estado intermediário. Versículos 14 até o 16, ressurreição dos mortos. Versículo 17, arrebatamento. Onde fica a grande tribulação? Capítulo 5, versículo 9, mostrando que eu vou depois fazer merece uma a parte vinheta, eu vou 2, fazer uma virada.